O que são negócios jurídicos? Quais são os possíveis defeitos dos negócios jurídicos? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos são 7. O primeiro é o erro, do artigo 138 até 144. O segundo é o dolo, do artigo 145 até 150. O terceiro é a coação, do artigo 151 até 155. O quarto é o estado de perigo, que é o artigo 156. O quinto, a lesão, artigo 157. O sexto, simulação, artigo 167. E o sétimo, fraude contra credores, do artigo 158 até 165. Todos os artigos são do Código Civil. Então, se ajeita aí, que vamos ver cada um deles a partir de agora. Os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos são diferentes dos vícios redibitórios e dos vícios do produto. Os vícios dos negócios jurídicos são do plano da validade e são encontrados no Código Civil. Os vícios redibitórios são do plano da eficácia e também são encontrados no Código Civil, nos artigos 441 até 446. Por fim, os vícios do produto são do plano da eficácia, mas são encontrados no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 18 e 26. Portanto, se cuida, vícios do consentimento, vícios redibitórios e vícios do produto são diferentes. O erro é a ignorância, o engano, a falsa noção sobre a causa essencial do negócio jurídico. É o desconhecimento de algo e que leva a pessoa a realizar o negócio jurídico. O erro é da própria pessoa, sozinha, que, por exemplo, compra bijuteria pensando ser ouro. A lei protege a pessoa de boa fé que cometer um erro. Quando o erro se tornar conhecido, torna o negócio anulável com prazo decadencial de 4 anos. Além disso, o critério é o da pessoa comum de diligência normal, o que antes era chamado de homem médio, que cometeria o mesmo erro nas mesmas circunstâncias. O dolo é o artifício ardiloso e malicioso utilizado por uma pessoa para enganar outra no negócio jurídico. É a principal arma utilizada pelos estelionatários. O dolo deve estar relacionado com a causa essencial do negócio jurídico, tornando-o anulável. O dolo do negócio jurídico é diferente do dolo da responsabilidade civil. O primeiro, do negócio, é causa essencial, tornando-o anulável. O segundo, da responsabilidade civil, é acidental, não existe negócio jurídico e gera perdas e danos. Para finalizar, o dolo é também diferente do erro, que vimos anteriormente. No erro, a pessoa erra sozinha, sem querer e por desconhecimento. Já no dolo, a pessoa não está sozinha, quer enganar a outra e age com conhecimento. A coação é uma pressão relevante exercida por uma pessoa e que provoca um temor de dano em outra pessoa. A pessoa que exerce a pressão relevante é chamada de coator. Já a pessoa que recebe a pressão relevante é chamada de coato, coagido ou paciente. O temor de danos pode ser para si mesmo, para familiar, para terceiro ou para bens que compõem o patrimônio. O juiz, ao interpretar a aplicação da coação, deve sempre levar em consideração o sexo, a idade, as condições, a saúde, o temperamento e as circunstâncias do coato, coagido ou paciente. Não deve ser interpretada como coação o exercício regular de um direito e o temor reverencial e respeitoso de uma pessoa com relação a outra. A coação pode ser de 2 tipos, física e moral. A coação física é chamada de vis absoluta e gera nulidade absoluta. Por exemplo, um espancamento para a assinatura de um contrato. A coação moral é chamada de vis compulsiva, com temor de dano e que gera nulidade relativa com prazo decadencial de 4 anos. Por exemplo, e isso é um caso real, pastores de uma igreja que fazem pressão para doações a pessoa com problemas psicológicos. Para finalizar, percebam que há um aumento gradativo da gravidade do erro para o dolo e do dolo para a coação. No erro, a pessoa erra sozinha. Já no dolo, a pessoa é levada a erro, mas sem o uso da força e da violência, que é justamente o que acontece na coação, com o uso da pressão, da força e da violência. O estado de perigo é composto de 2 elementos. O primeiro elemento é subjetivo, ou seja, o conhecimento da outra parte do contrato. O segundo elemento é objetivo, ou seja, a onerosidade excessiva do negócio. 2 exemplos. Primeiro, uma pessoa que tem um familiar sequestrado e cujo resgate é de 10 mil. Uma outra pessoa conhece essa situação do sequestro e oferece 10 mil por uma joia da família que tem valor de 50 mil. Então, o negócio é celebrado.
Assim, está presente o elemento subjetivo, o conhecimento da outra parte, e o elemento objetivo, a onerosidade excessiva do negócio. Segundo, um pai leva seu filho acidentado ao hospital. O filho corre risco de vida se não fizer imediatamente uma cirurgia. O médico conhece essa situação e oferece a cirurgia por 100 mil, o que normalmente seria feito por 5 mil. Então, o negócio é celebrado. Mais uma vez, os elementos subjetivo e objetivo estão presentes nesse negócio. Portanto, ele será anulável e o prazo decadencial é de 4 anos. O juiz pode revisar o negócio celebrado em estado de perigo visando sua manutenção e conservação, favorecendo o negociante de boa-fé e corrigindo o negócio para seus valores normais. O estado de perigo é diferente da coação. Na coação, o temor de dano é provocado com o uso da força pela pessoa beneficiada. Já no estado de perigo, a situação do risco de dano não é provocada pela pessoa, mas que acaba se aproveitando dela com a onerosidade excessiva. A lesão também é composta de 2 elementos. O primeiro elemento é subjetivo, ou seja, quando uma pessoa tem necessidade ou inexperiência que a levam à prática de negócios jurídicos. Aqui temos a lesão subjetiva. O segundo elemento é objetivo, ou seja, que o negócio jurídico realizado deve ser desproporcional. Aqui temos a lesão objetiva. Os exemplos do elemento subjetivo da necessidade ou da inexperiência podem ser dependência, improvidência, falta de habilidade negocial, hipossuficiência, vulnerabilidade e etc. O exemplo do elemento objetivo da desproporcionalidade pode ser a prática de juros abusivos ou também chamada lesão usurária. Ainda quanto ao elemento objetivo da desproporcionalidade, é difícil atualmente não encontrar nenhum negócio jurídico que não seja desproporcional. Em outras palavras, atualmente todos os contratos, sobretudo os de adesão, podem ser considerados desproporcionais. O exemplo pode ser o contrato de financiamento de compra da casa própria, no qual o elemento subjetivo da necessidade está presente e o elemento objetivo da desproporcionalidade dos juros também está presente. Assim, se presentes os elementos subjetivo e objetivo, o negócio jurídico será anulável. Para finalizar, o elemento subjetivo da lesão lembra o erro, mas não sozinho. E o elemento objetivo lembra o dolo, mas não com a má-fé. A lesão não exige a presença do dolo de aproveitamento, como aparece no dolo e no estado de perigo. A simulação é o desacordo entre a aparência da vontade declarada e a essência da vontade interna. Ela exige o conluio das partes envolvidas no negócio jurídico, visando lesionar terceiros e também visando o enriquecimento sem causa. A simulação é um vício social por causa do dano que gera, que é também social. É passível de ser conhecida de ofício pelo juiz e em qualquer fase processual por ser uma questão de ordem pública. Além disso, diferente dos demais vícios dos negócios jurídicos que geram anulabilidade, a simulação, por sua vez, gera a nulidade absoluta. A prática muito conhecida socialmente como laranja, entre aspas, é uma simulação subjetiva, pois o negócio é feito com uma pessoa, o laranja, mas na realidade beneficia outra pessoa. Por exemplo, quando o pai doa ao filho, mas continua como proprietário de um imóvel. Já a simulação objetiva é quando fazemos um negócio, mas na verdade é outro. Por exemplo, quando fazemos um empréstimo, mas na realidade o que existe é uma locação com o objetivo de burlar o fisco. Para finalizar, na simulação as partes agem juntas, em conluio, diferentemente dos outros vícios do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo e da lesão. A fraude contra credores é composta de 2 elementos. O elemento subjetivo é a ação ardilosa e maliciosa do devedor que já está ou quase está em estado de insolvência em conjunto com um ou mais terceiros. O elemento objetivo é a disposição do patrimônio feito pelo devedor e por terceiro, visando afastar a responsabilidade perante credores. A fraude contra credores exige o conluio das partes envolvidas no negócio, visando, portanto, lesionar credores. Ela é um vício social porque gera, por sua vez, um dano também social. É passível de ser conhecida de ofício pelo juiz e em qualquer fase processual, por ser também uma questão de ordem pública. Diferente da simulação, que será nula de modo absoluto, a fraude contra credores é anulável, ou seja, é uma nulidade relativa, com prazo decadencial de 4 anos, sendo a ação judicial chamada de pauliana ou revocatória.
Para finalizar, a fraude contra credores é diferente da fraude à execução. A de credores está no Código Civil, é antes do processo e anulável, ou seja, está no plano da validade. A de execução está no Código de Processo Civil, ocorre durante um processo e é ineficaz, ou seja, está situada no plano da eficácia. Para que vocês lembrem facilmente dos vícios dos negócios jurídicos, destaquei uma palavra-chave de cada um deles. No erro, a palavra-chave é engano sozinho. No dolo, engano provocado. Na coação, situação provocada. No estado de perigo, situação aproveitada. Na lesão, desproporcionalidade. Na simulação, conluio, laranja. Na fraude contra credores, conluio de terceiros. A teoria das nulidades refere-se ao plano da validade dos negócios jurídicos e é dividida em 3 partes. A primeira parte é a da inexistência. A segunda parte é a da nulidade absoluta, nulidade ou nulo. E a terceira parte é a da nulidade relativa, anulabilidade ou anulável. Os requisitos da existência do negócio jurídico são partes, vontade, objeto e forma. Se algum desses requisitos da existência não estiver presente, a sanção imposta ao negócio será a de ser considerado inexistente ou nulo de forma absoluta. Os requisitos de validade do negócio jurídico são partes capazes, vontade livres e sem vícios ou defeitos, objeto lícito e determinado e forma adequada. Se algum desses requisitos de validade do negócio jurídico não estiver presente, os artigos 166 e 167 determinam que a sanção imposta ao negócio será a de ser considerado nulo de forma absoluta. Aqui, a nulidade absoluta é uma questão de ordem pública que pode ser declarada de ofício pelo juiz, pode ser arguida por qualquer interessado e os efeitos da ação de declaração de nulidade poderá ser erga omnes ou ex tunc. Se algum desses requisitos de validade do negócio jurídico não estiver presente, o artigo 171 determina que a sanção imposta ao negócio será a de ser considerado nulo de forma relativa. Aqui, a nulidade relativa é uma questão de ordem privada que não pode ser declarada de ofício pelo juiz, não pode ser arguida por qualquer interessado e os efeitos da ação anulatória não será erga omnes e poderá ser ex tunc ou ex nunc. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Se cuidem.